Boa noite. Bem-vindo a mais um programa Chama o Lula. É um programa dos comitês estaduais Lula Livre, aqui do estado de São Paulo. Hoje nós temos o prazer de fazer um bate-papo com vocês e com os nossos convidados sobre direitos humanos. Para isso, nós estamos chamando aqui um convidado muito especial. É o professor César Nunes, que é professor de Filosofia, Educação e Direitos Humanos da Unicamp. E ele também é um professor do curso de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra. Nesse bate-papo com o professor César Nunes, nós vamos ter o Geninho, o nosso presidente do PT de Mairinque, engenheiro aposentado e também coordenador do Comitê Lula Livre de Mairinque. Junto com o Geninho, nós teremos mais alguns convidados, né? A Emily Hidalgo, uma surpresa maravilhosa dessa nova geração que vem para a política, essa renovação da política, uma vereadora de 20 anos, é ativista da área ambiental e também dos movimentos LGBTQI+. Além da Emily, nós vamos ter o Marcos Meirelles, também do Comitê Lula Livre de Jabaquara, agora da cidade de São Paulo, foi metalúrgico, hoje é oficial de justiça, e também do Comitê Lula Livre lá de Jabaquara. E a Marlene Florino, militante metroviária, né, militante da Marcha Mundial de Mulheres, formada em gestão ambiental e pós-graduação em direitos humanos. Nós queremos hoje bater esse papo com você, dentro do programa Chama o Lula. Se tem uma coisa e um debate de direitos humanos que a gente não pode esquecer, é o que foi o nosso governo federal nesta área. Para iniciar o nosso bate-papo, eu vou chamar o Geninho, nosso companheiro de Mairinque, para iniciar este programa aí, esse bate-papo com vocês. Geninho, com você, mestre. Olá, boa noite, Chico, boa noite, Marlene, Marcos, boa noite, Emily, boa noite, o nosso convidado, César. Dizer que é muito bacana a gente estar fazendo essa conversa. Também deixar meus cumprimentos à estrutura de apoio para que isso esteja acontecendo. Começo dizendo para vocês que nós temos o nosso Comitê Lula Livre em Mairinque, que nós formamos em 14 de dezembro de 2020, portanto, há 2 meses. Entendendo que é uma ferramenta de resistência e diálogo para a gente reparar as injustiças contra o presidente Lula e o ataque à democracia. A liberdade do Lula ela é simbólica nessa nossa luta pelo Estado democrático. Enquanto o Lula não tiver seus direitos plenos resgatados, nossa democracia fica sob suspeita. Nesse debate sobre direitos humanos, eu acho importante que a gente entenda que, primeiro, que direitos humanos não é uma abordagem criminal. Temos que desconstruir essa narrativa de violência e vingança que traz os setores mais conservadores e atrasados e trazer o debate como busca de paz na nossa sociedade. O Lula, no seu governo, teve um avanço tremendo na questão de direitos humanos, se nós entendermos direitos humanos como direito à saúde, à educação, alimentação, emprego, como valor fundamental no Estado democrático, tudo isso é direitos humanos. Então, acho que a gente tem que desconstruir aquela narrativa de que direitos humanos na questão da marginalidade e entender que qualidade de vida, que um governo voltado para o social investe muito na questão de direitos humanos. Nós estamos vendo hoje a intensificação da violência e da intolerância com um discurso que, ao meu ver, hipócrita, escorado no moralismo preconceituoso e fanático, principalmente religioso, e isso nós temos que enfrentar essa situação. Eu entendo que discutir direitos humanos, discutir liberdade do Lula, eu acho que a gente está dando um passo para enfrentar essa situação.
E aí eu já vou deixar uma questão para ser abordada pelos nossos convidados, pelo César, professor, que possíveis caminhos que a gente tem para enfrentar a situação. Hoje, assim, é uma onda muito forte, que cresceu muito nos últimos 4, 5 anos, e nós temos que achar os nossos caminhos para enfrentar isso. Eu vejo dificuldade, mas eu sei que a gente vai conseguir tratar dessa situação. Colocando essa minha primeira intervenção, eu passo a palavra para a Emily, que é ativista do segmento LGBT, que é um segmento, inclusive, extremamente atacado quando trata da questão de direitos humanos e quando vem desses setores conservadores, atrasados, retrógrados, extrema-direita. Então, eu passo aí já a palavra para a Emily. Boa noite a todos, meus cumprimentos aos meus colegas que estão aqui conosco, boa noite aos internautas que estão aí acompanhando a gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou, como disse o Geninho, sou ativista da causa LGBT, municipalmente também bem forte, ativista por aqui. Atualmente a gente teve algumas infelizes mortes do pessoal da comunidade LGBT. A gente tem uma morte a cada 3 meses aqui na região, o que é muito triste e que, infelizmente, reflete nessa conjuntura atual que a gente tem nacional, quando a gente olha que o Brasil é o país que mais mata LGBTs que ia mais, né? Então é uma situação muito triste, porque quando a gente fala sobre direitos da comunidade LGBT, quando a gente fala sobre direitos humanos, né, deveria ser algo bem simples, porque a Constituição mesmo fala que todos somos iguais perante a lei, né? Mas isso parece muito diferente, porque a gente até citou, conversando aqui sobre a questão econômica, nessa questão do trabalho, porque para alguém da comunidade LGBT é tão mais difícil conseguir um emprego, porque alguém da comunidade LGBT, infelizmente, acaba caindo para os lados da prostituição, o uso das drogas, realmente são marginalizados, né? Então, é uma situação muito triste, né? E esse governo atual, esse desgoverno, na verdade, ele só promove cada vez mais o não incentivo das políticas públicas voltadas aos LGBTs, aos direitos. E hoje falar sobre isso parece que até ainda é um tabu, né? Quando eu falo sobre os meus projetos, quando eu saía na rua, na campanha, falando e erguendo e colocando a bandeira com toda a vontade, com toda a coragem, tinha algumas pessoas que falavam, caramba, você é realmente corajosa, porque parece algo surreal quando a gente fala sobre os direitos LGBTs, né? Então é muito triste. A Maria Flor Guerra aqui comentou que o país que mais mata todos nós, os negros, as mulheres e os indígenas. E sim, e a gente sempre coloca que esse é um tema muito de esquerda, né? Essa questão LGBT, essa questão racial também. Eu queria fazer um breve comentário aqui, que no sábado passado eu participei junto com o Geninho também de um evento de um coletivo negro aqui da região, que a gente discutia sobre a desconstrução, né, de como construir políticas públicas voltadas ao antirracismo, né, e durante, né, logo no começo, no evento desse coletivo, sofreram uns ataques de alguém que idolatrava o Bolsonaro, né, algum bolsonarista. Então, é engraçado que quando a gente fala sobre direitos humanos, quando a gente fala sobre direitos, logo nós somos atacados, né? Então, é muito triste essa situação. Eu não vou me estender muito, porque eu quero ouvir o professor também, mas é muito triste essa situação. A gente luta, e luta muito atualmente, e como vai continuar lutando para a gente mudar essa realidade, para que a gente não tenha mais essa vergonha de falar que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, mas a gente quer ouvir que é um país que sim, ele acolhe, né, a comunidade, que tem os direitos, que é uma coisa básica, né, que são os direitos humanos. Nós somos humanos, nós sangramos iguais, nós sentimos calor igual, frio igual, amamos igual.
Então, por que de tudo isso? É muito complicado. Então, aqui uma pergunta também para o professor, como que ele vê essa questão dos direitos humanos agora atualmente, né? Nessa atualidade que está bem distorcida, é muito complicado, ainda mais com essa questão desse movimento anti-vacina que está surgindo, desse ódio, dessa raiva anti-PT, anti-direitos humanos, né? Então é complicado, porque o pessoal liga um ódio a um partido com direitos humanos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu queria saber mais de você, como você vê essa questão dos direitos humanos na atualidade, que é uma coisa básica, na verdade, e tem toda essa complexidade agora. Eu agradeço muito a Emily pela sua vibrante apresentação. Ela representa aí a nossa continuidade, a luta de todos nós. E a sua pergunta é muito pertinente. Como é que a gente pode ver hoje a bandeira, a plataforma dos direitos humanos? Em primeiro lugar, é importante, Emily, dizer que a questão dos direitos humanos é uma proposta que surgiu em momentos de profunda crise da humanidade. A primeira grande crise foi a Segunda Guerra Mundial, 100 milhões de mortos e a experiência trágica do assassinato covarde dos judeus pelo regime hitlerista, fascista, nazista na Europa. A bandeira dos direitos humanos era uma tentativa de orientar o mundo na direção de nunca mais repetir aquilo que causou e que brotou na Segunda Guerra Mundial. Essa declaração já tem 72 anos e os 196 países do mundo assinaram tratados de convencionalidade, quer dizer, tratados que têm o valor de uma lei, é uma convenção jurídica. Fizeram tribunais, há um tribunal na ONU, há um tribunal americano, do continente americano, e há tribunais também na Europa, na Ásia, e o Brasil é signatário. Então, os direitos humanos, em primeiro lugar, são direitos, não são propostas simplesmente comuns, são direitos os tribunais e há disposições jurídicas e culturais para defendê-los. Por quê? Porque ele se transformou num instrumento jurídico de superação das violências e dos privilégios historicamente acumulados. Agora, Emily, nós vivemos uma situação diferenciada no Brasil. Nós temos hoje 521 anos, vamos fazer aqui em abril, e o ano que vem, em 2022, né, nós faremos 200 anos de independência, mais 522 de dominação. Então, nos 522 anos do Brasil, os grupos, a sociedade, os grupos que historicamente foram excluídos e marginalizados, ocuparam o Estado, que é o governo, por 13 anos. E nesses 13 anos de 522, nós fizemos muitas coisas através da luta liderada pelo companheiro Lula e pela companheira Dilma Rousseff, representantes eleitos democraticamente. Nós mexemos na estrutura do país, que já tinha 500 anos antes de nós e já tem agora quase 8 depois de nós. Então, nós sempre estivemos fora do Estado, mas o pouco tempo que ocupamos o Estado, nós buscamos inverter as tendências históricas e violentas da sociedade brasileira. Uma sociedade que foi 300 anos escravista, o Império Brasileiro, que foi por quase 80 anos centrado sobre o corpo da mulher negra e do homem negro, que era a produção da riqueza, a destruição de 2 milhões de comunidades indígenas no Brasil, a violência contra a mulher. Então, assim como aqui no estado de São Paulo houve há alguns anos uma crise na água, e a gente ficou com um tal de volume morto, na história do Estado, da política brasileira, tem um volume morto de autoritarismo, de repressão, de violência, de invasão, de tudo isso que a Maria colocou. Agora, 13 anos de ocupação do Estado, nós já tivemos força
para sinalizar um novo farol, o companheiro Lula, que foi por isso violentado, e foi por isso, né, desrespeitado nos seus direitos humanos. Se há alguém que hoje representa uma violência aos direitos humanos, é o Lula, porque a gente vê o presidente do STF réu, a gente vê a impunidade, a gente vê as denúncias contra o lamentável caso do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e todos aqueles que fizeram parte da Lava Jato. Nós vemos o quanto que aquilo é farsesco, mentiroso e violento, porque até agora prevalece. Então, os 13 anos de ocupação, nós fizemos uma mudança profunda. Mas aí, caríssimos interlocutores, companheiros e companheiras, nós conseguimos chegar ao Estado em 13 anos, porque nós tínhamos antes garantido uma luta pela Constituição de 1988. Então, 1988 é um marco dos direitos humanos, a Constituição Cidadã, que é ela que nos garantiu chegar ao Estado, e é nela que nós temos que nos embasar para poder recuperar a dinâmica que nós empreendemos nos 13 anos que ocupamos o Estado. Agora, direitos humanos são, portanto, construções jurídicas que têm validade positiva, que as pessoas devem encontrar redes de defesa e garantir para que todos tenham acesso ao Estado de Direito, à dignidade e à liberdade humana. O que nós vimos, Emily, é que houve uma versão senso comum, que o Geninho também abordou, uma versão banal dos direitos humanos. Eu chamo de a datenização dos direitos humanos, aludindo a um tal de Datena, um comunicador popular que reduziu direitos humanos à dimensão criminal e cunhou a infeliz expressão direitos humanos para humanos direito, é proteger bandido. Não é. Direitos humanos é garantir a plenitude da dignidade humana, é garantir os direitos civis, os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos políticos. Então, quem atingir quaisquer dos direitos das pessoas, atinge os direitos humanos. Atingir direitos políticos, atingir a honra, é destruir os direitos humanos. Então, nós estamos invertendo essa concepção e estamos hoje num momento de reconstituição, porque foi muito dura a violência com que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, a política, agiu contra Lula e contra Dilma. Agora já começa a aparecer o caráter violento e necrófilo dos grupos que ocuparam o Estado sempre historicamente. Nós fomos a exceção. E nós estamos fazendo um novo ensaio na sociedade civil. Daí, Emily, há uma música que eu gosto muito, que é uma música do Alceu Valença, que chama Anunciação. Ele diz assim: da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando, eu já escuto os teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ainda que tenhamos perdido o Estado, nós não perdemos a sociedade civil, não perdemos o debate, não perdemos a luta política. Num país que nunca respeitou a mulher foi historicamente chamada de Amélia, que era a mulher de verdade, Iracema, pela literatura de José de Alencar. Hoje, nós mostramos para o Brasil que o nome da mulher não é nem Amélia, nem Iracema, é Maria da Penha. Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Não é verdade, não é atrás, é ao lado. Igualdade de gênero, nas mesmas condições, num país que fez 13 de maio, uma festa dos negros extremamente perversa, a infâmia das infâmias, depois da lei dos sexagenários, da indenização, nós fizemos o 20 de novembro, Zumbi de Palmares, prefiro morrer do que ser escravizado, porque escravo não é um substantivo, é uma condição e é um verbo, é escravizado que foram. Então, a luta dos negros, fizemos o Estatuto da Igualdade Racial, o conteúdo afro-brasileiro dentro da escola brasileira, num país que nunca respeitou o idoso, fizemos o Estatuto do Idoso, que já está sendo desrespeitado, num país que nunca respeitou o meio ambiente, o Brasil é nome de árvore, pau-brasil, o governo Lula fez o Código Florestal Brasileiro, preservação ambiental, num país que nunca respeitou as pessoas com deficiência, chamadas de aleijadinho, ceguinho. Nós fizemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou o Estatuto da Inclusão
a Lei 13.146, num país que nunca respeitou a liberdade e a diversidade sexual. Nós reconhecemos o nome social, a presidenta Dilma colocou isso, a diversidade, e o Supremo Tribunal Federal já votou uma jurisprudência da autonomia, e o crime contra qualquer tipo de orientação sexual é hoje como tipificado como terrorismo, como mesmo modelo. Então, nós temos uma grade jurídica. Eu não vou falar grade, que grade já lembra militar, e eu não gosto disso. Vou falar grelha, que lembra churrasco, que também é uma coisa que está difícil de acontecer na atualidade. Uma grelha de direitos, né? Direitos civis, sociais, Lei Maria da Penha, Lei Brasileira de Inclusão, Código Florestal, demarcação de terras indígenas, quilombolas, demarcação das comunidades ribeirinhas, demarcação de todas as estruturas de manutenção do Brasil. E nesse pouco tempo que fizemos, nós já criamos um núcleo, um embrião, que, passada essa contra-hegemonia que eles estão fazendo, nós voltaremos e terminaremos o que já começamos a fazer de maneira indiscutível e indelével. Eles fizeram uma contra-onda, como lembrou aqui o Chico e também o Geninho. Essa contra-onda começou com o neoliberalismo, a queda do Muro de Berlim, mas não deram conta. E hoje nós já vimos a crise da economia americana, nós já vimos a crise política de um bando de famigerados invadir o Capitólio da sagrada democracia americana. Trump saiu pela porta dos fundos, a Bolívia se recupera, o Chile quebra a hegemonia da Constituição militar e, no meio da luta, o Brasil se prepara para recuperar os direitos plenos do companheiro Lula, para recuperar o entusiasmo de tudo que nós já conquistamos e, com um pano bom, fazer roupa de militância, o pano da Lei Maria da Penha, da luta antirracista, das liberdades sexuais, da defesa da comunidade LGBTQI+, de todas as lutas que nós precisamos fazer, porque só assim o Brasil terá a possibilidade de uma porta do futuro. Direitos humanos são hoje a nossa arma, que, a meu ver, são duas coisas. Numa mão, temos que ter uma pá, que é uma figura do operário, aquele que constrói, para continuar a construção dos direitos humanos no Brasil. Mas nessa mão nós teremos que ter a espada, que é uma figura da defesa das lutas, e continuar construindo com uma mão e defendendo com a outra. Estamos passando uma transição muito difícil, mas tu vens, eu já escuto os teus sinais. Professor, que esses sinais cheguem logo a esse país, ao Brasil. Chama o Lula! Você que está vindo agora, você está assistindo o programa Chama o Lula. É um programa dos comitês Lula Livre do Estado de São Paulo. E nós ouvimos aqui o Geninho, né, a Emily, nossa vereadora em Mairim, que é uma cidade com 47, 48, se não me engano, tem uns 48 mil habitantes, mais ou menos. É isso, Emily? Isso. A cidade é extremamente conservadora, né? O tempo que eu visitei aí, Geninho, né, Geninho? Uma cidade extremamente conservadora, e o vento soprou maravilhosamente bem com a eleição da Emily lá, né, com as bandeiras que ela defende. E aqui na cidade de São Paulo, uma cidade com 12 milhões de habitantes, nós temos também situações de desrespeito aos direitos humanos. Mais recentemente, nós vimos um prefeito, né, impedindo o direito a um teto, mesmo que ele seja embaixo de um viaduto. E para falar um pouco agora, representando o comitê de Jabaquara na cidade de São Paulo, quero chamar o Marcos Meirelli, o nosso companheiro que foi metalúrgico, hoje é militante de Jabaquara, do Comitê Lula Livre, do PT. Né? Ô Marcos, é com você aí. Boa noite, Chico. Boa noite, Geninho. Boa noite, Emily. Boa noite, professor César. Boa noite, Marlene. Eu vou ser rápido aqui, porque eu acho que o tema de direitos humanos está muito bem encaminhado pelo professor César Nunes, e vou ser rápido. O nosso comitê foi fundado após todo aquele processo de golpe de Estado, que promoveu o impeachment da Dilma, o governo golpista, naquele momento com o governo Temer, né, o início daquele conluio que está sendo agora divulgado
pelo Intercept, que o STF está apoiando. Então, veio tudo isso aí, o nosso comitê foi fundado no meio dessa questão dos ataques ao Lula, porque o Lula, na verdade, é o povo brasileiro, né? A gente entende que o governo Lula é o povo brasileiro. Então, tanto o golpe de Estado contra a Dilma, quanto a prisão de Lula foram ataques à soberania do povo brasileiro. Então, a nossa luta pela eleição do Lula, a gente fundou o nosso comitê, que foi, inclusive, um ensaio de frente popular de esquerda, porque estavam presentes na reunião, umas 50 pessoas, estavam presentes na reunião, além de nós, do PT, estava o PSOL, representante do PSOL, PCdoB, PCO e militantes por direitos humanos, né, da região. Esse comitê foi muito importante no início, por isso que daí eu reforço a importância do comitê estadual e do comitê nacional. Foram eles é que nos incentivaram a fundação do comitê. Então, esse trabalho de fundação de comitês é muito importante, porque, primeiramente, vai impulsionar a frente do PT, porque o PT agora, nós estamos num outro momento, já não é um momento mais de hegemonismo, né? O PT perdeu base social, e agora nós temos que reconhecer e partir para as eleições de 2022, baseado na frente de esquerda. Então, nós, com todas essas correntes, a gente fez várias ações em feiras livres, em metrô Jabaquara, porque o nosso comitê inclui o Jabaquara, Vila Mariana, Ipiranga, Saúde, são esses 4 aí que compõem o nosso comitê. E, atualmente, nós sofremos com as derrotas. Nós sofremos recentemente com as derrotas, por quê? Com a derrota, com o golpe de Estado, com o governo Temer, com a eleição do Bolsonaro, a militância foi se retraindo, ela foi se sentindo muito retraída. E o nosso comitê ajudou e está ajudando a levantar de novo esse espírito de luta. Então, nós estamos num momento difícil, mas os comitês Lula Livre servem para esse momento de rearticular, de incentivar a militância. Agora que nós estamos retomando as carreatas, inclusive sábado agora, nós vamos participar da grande carreata aqui em São Paulo, acredito que vai ser no Brasil inteiro, né? E a importância de ocuparmos as redes sociais e mobilizar o povo. Então, eu vejo que o nosso comitê está além do nosso partido, porque o nosso partido também está, o PT, de certa forma, eles estão um pouco assim, parlamentar, né? Ele tomou um rumo parlamentar. E o comitê está trazendo esse partido para a rua. Isso é que é muito importante, trazer nosso partido para a gente agora. Eu acho que se não houver uma mobilização popular, de fato, a liberdade de Lula está em risco. Então, eu acho que agora a nossa principal tarefa é colocar o povo na rua, né? Trazer movimento popular, incentivar o PT, porque quem incentivou, inclusive, na nossa região não foi o PT, foi o Comitê Lula Livre. Então, eu acho que daí eu vejo a importância do nosso comitê. Paro por aqui, passo a palavra para o próximo. Obrigado, Marcos. Espero também, viu, Marcos, que esse movimento aí suprapartidário tome conta do país, porque o Lula livre é uma ideia, é a defesa dos direitos de todos, né? É aquilo que ele representou. E eu vou chamar a nossa convidada aqui, a Marlene, né? Muito importante o teu depoimento agora, ainda mais, né, nessa pandemia, essa crise sanitária que a gente não tem direito à vacina, mas também que a gente percebe que o femicídio aumentou, né, o isolamento social, ao invés de trazer convívio, né, em alguns casos, a solidariedade em alguns casos, tem aumentado essa percepção de todos, a violência. Então, eu queria deixar com você a palavra, Marlene, para falar um pouco para nós, não só do comitê, né, mas da tua militância, né, na Marcha Mundial das Mulheres, no feminismo, né, nos direitos da igualdade de gênero, nos direitos das mulheres, e pela tua profissão também, no direito ao transporte público gratuito, né, e de qualidade e ambientalmente sustentável. Com você, Marlene. Bom, boa noite.
Estou muito feliz e honrada de estar aqui nesse segundo programa, Chamo Lula, né? Mais uma iniciativa para estar aí atingindo as pessoas, tá chegando até as pessoas e trazendo as informações que a gente sabe que nem sempre chegam, né? É muito bacana tá aqui escutando o professor, escutando todos vocês, porque a gente percebe que as coisas que a gente pensa em falar estão passando pela cabeça das pessoas do mesmo jeito, né? Então, assim, falar um pouco da questão dos comitês Lula Livre, e especialmente do Comitê Lula Livre Jabaquara, falar de instrumentos de defesa, de luta pelos direitos humanos, né? O Comitê Lula Livre Jabaquara, ele é formado de diversos defensores de direitos humanos, né? Como o Marcos já disse, né, um pouco da nossa composição, nós temos sindicalistas, ativistas, profissionais, como o Chico falou, de transporte, eu mesma sou transporteira, da educação, da saúde, da moradia, de questões de gênero. Então, assim, é um comitê muito vivo na luta por direitos, né? E nós somos parte dessa legião de Lulas que existe, que nunca deixarão de existir, pois somos forjados por luta, indignação e esperança, e assim seguiremos. Como o Chico também disse, Lula é uma ideia, né? E uma ideia de direitos humanos para todos, pois todos deveriam, como diz a Declaração de Direitos Humanos, nascer livres, iguais em dignidade, direitos, respeito, e dotados de razão e consciência, devendo agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Pois é, fundamental, né? Então, assim, nós somos a ideia de não deixar ninguém para trás. Uma ideia de que juntos somos mais fortes. Uma ideia de que não há direitos humanos sem lutas emancipatórias. Uma ideia de que a dignidade é inerente à condição humana. Somos Lula Livre, pois foram e continuam sendo subtraídos de Lula direitos básicos de acesso à informação e ampla e irrestrita defesa. Foi retirada sua liberdade, foram cassados seus direitos políticos, sua vida e família foram invadidas e devastadas, como bem o professor já disse. E tudo isso sem provas, sem mínimas evidências de que a injustiça não estaria sendo cometida. Somos Lula Livre, pois, pelo que sofre Lula, poderíamos sofrer qualquer um de nós. Poderia ser você que está nos assistindo. Ou seja, se nosso suposto Estado de Direito, suposto porque está difícil, né, em muitos dias, age da forma que agiu e continua agindo com Lula, e se nos calarmos, estaremos dando permissão a que façam o mesmo conosco, com nossos filhos, com nossos netos, e não necessitarão de motivos ou evidências para nos condenar, e nos aprisionar, e nos roubar a vida de uma hora para outra. Basta que não concordem conosco ou não concordemos com eles. O professor também já tocou na questão da crítica vulgar e conservadora da direita, de que os que defendem direitos humanos defendem bandidos. Às vezes traduzem isso só desta forma, né? É mesquinha e pretende calar. Esse é o objetivo. Pois ter direito à voz é ter direito à humanidade. Não calar, romper com silêncio e a omissão é direito humano. É romper com a violência e a opressão, pois é necessário que a gente se incomode. E que se esse incômodo seja materializado em luta, e que essa luta nos liberte. Quem se incomoda é responsável pela mudança e torna-se sujeito da história. E é o que esse nosso mundo do Deus Dinheiro, onde dizem, ainda mais nessa época de pandemia, a economia não pode parar. Esse mundo não perdoa o Lula. E, portanto, não perdoa também os milhares de Lula livre espalhados, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Pois somos as sementes da mudança. Haja o que houver, cansados, maltratados, sem forças, não importa, seremos sempre resistência. Sempre buscam apagar as histórias de luta de nosso povo. E essa tentativa de apagamento de saberes e histórias de um povo é também uma violência de direitos.
uma violação, uma violência, uma violação de direitos. Os advogados de Lula, eles sempre dizem, acho que é o que eles mais dizem, nós vemos que, de violação em violação, é um ataque sistemático ao nosso Estado de Direito e à nossa democracia. O professor também já falou sobre isso. E falou também da questão da estrutura racial, o Chico também falou, pela estrutura social que a gente tem, criminalizar é regra, inclusive também no jornalismo, principalmente em relação às comunidades populares. Sensacionalismo não tem compromisso com a verdade, o contrário do que é o objetivo indissolúvel do jornalismo. Seu compromisso é com o espetáculo, como bem falou aqui o professor, os Datenas da vida. E os comitês Lula Livre têm compromisso diário com a divulgação da verdade. Para citar um exemplo, né, a Marielle, vereadora, socióloga, ativista de direitos humanos, eleita vereadora em 2016, presidiu a Comissão de Defesa das Mulheres e foi executada na noite de 14 de março de 2018. Sua morte virou um marco e motivou protestos por vários países do mundo. E qual foi a forma como os principais jornais cobriram o assassinato inicialmente? E como cobriram tantos outros assassinatos do povo negro e periférico, como o do Guilherme, de Americanópolis, aqui no Jabaquara, por exemplo, recente, e de tantos outros meninos e meninas abordados sem nenhum motivo, assim como Lula. Assim, quando são naturalizadas as mortes de pessoas negras, criamos, solidificamos, sustentamos cada vez mais que a vida vai seguir do jeito que está. A paralisia também está fazendo com que as pessoas percam a vida, está fazendo de maneira clara que o ódio aumente, se propague. Temos os ataques diários às questões das liberdades e direitos de escolha, e um aumento exponencial da violência na forma dos feminicídios, das agressões e assassinatos do povo, em sua maioria negro e periférico, aumentando o fosso da exclusão. Lula foi preso, sem motivo e sem provas, com o único objetivo de não participar da eleição, e o nosso povo, dia após dia, segue perdendo seus direitos. Perde o direito de se aposentar, o direito à carteira assinada, criando uma legião de informais desempregados e, portanto, sem direitos. Observamos, o professor já falou disso também, atônitos, a destruição criminosa e sem fim do meio ambiente, promovida absurdamente pelo ministro do Meio Ambiente. É um absurdo completo. O professor também já falou da necropolítica, que é exacerbada ao impossível na pandemia. É a política de morte, onde o Estado e o mercado administram a morte quando definem com suas práticas e omissões as pessoas que terão acesso aos melhores serviços de saúde para continuarem vivas, e quando não tem uma política de bem-estar social que traga condições mínimas de recursos e cuidados para que todo o conjunto da sociedade não sofra como está sofrendo. Um outro absurdo que escutamos todos os dias são as falas absurdas nessa pandemia, com tantas vidas perdidas, dessa pessoa que se diz chefe da nação. Coisas como, brasileiros engulam choro após 1.452 mortes em 24 horas. Porque isso foi outro dia. Ele já falou mais barbaridade desde lá. Ou quando diz bobagens e absurdos, e aí, professor, na área da educação, vocês devem ficar muito indignados também, né? Porque, olha a pérola, os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado de muita escrita. Muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Assim, é um absurdo que um chefe de nação faça uma coisa dessa. Isso é um desrespeito aos direitos das pessoas. Enfim, os comitês Lula Livre são um dos reconfortantes e genuínos espaços e expressões de luta pelos direitos humanos, do conjunto de toda a sociedade. Pois seguiremos lutando
pela nossa essência, por quem somos, pela plena e irrestrita liberdade de Lula e pelos direitos humanos como processos que abrem, que inauguram e multiplicam espaços de luta pela dignidade humana. Eu queria, inclusive, pedir para o professor, eu sei que é muita coisa, mas a gente passa por tudo isso lá, né? E aqui, todos os dias, o nosso trabalho dos comitês, eu queria pedir para o professor, inclusive, falar um pouco dessa relação que existe entre os direitos sociais, econômicos, civis e humanos, porque as pessoas separam, as pessoas tipificam, as pessoas estabelecem para fugir desse caminho que a gente está buscando os direitos humanos. Muito obrigada. Eu fiquei encantado, Marlene, com a sua exposição segura, amorosa, lúcida e, ao mesmo tempo, inspiradora. Eu me sinto revitalizado também ao ver os comitês Lula Livre e ao ver a qualidade do trabalho de todos vocês, né, nessa direção de saber que a defesa da dignidade do Lula, pessoa humana, é a defesa de todas as conquistas que nós acumulamos nos anos que militamos para chegar ao Estado e nos anos que atuamos no Estado para melhorar a sociedade civil. Então, nós temos que reconhecer, Marlene, que os direitos, eles foram constituídos historicamente. A sociedade grega, lá no começo, ela só tinha direito para os homens e os homens proprietários. A escola grega, eu que sou professor, só entravam os homens e os homens filhos dos senhores de Atenas. Então, a sociedade ocidental é profundamente excludente. Então, nós temos que lutar pela inclusão, não somente no atual momento, desde sempre. Só que nós fomos conquistando direitos. E aí, a primeira grande manifestação da igualdade dos direitos é na Revolução Francesa. Revolução Francesa de 1789, que termina com Napoleão Bonaparte proclamando uma declaração dos direitos do homem. Mas, lamentavelmente, naquele momento era dos direitos do homem enquanto gênero. Não era como a espécie humana, era só masculino, porque houve uma mulher que, pós-Revolução Francesa, fez a Declaração dos Direitos da Mulher e foi guilhotinada, foi destruída na Revolução. Então, mesmo o modelo industrial, urbano, do capitalismo do século XVIII, ele não proclamou os direitos iguais para todos, ele fez uma narrativa idealista, mas daí nós continuamos a luta. O século XX foi palco de muitas lutas, revoluções socialistas, revoluções maoístas, revoluções cubanas, lutas no mundo para garantir. E mesmo assim, nós percebemos que o século XX, a luta avançou muito, mas ainda assim o capitalismo industrial, perdulário, perverso, continuou com sua saga. Só que eu diria, Marlene, que assim como a queda do Muro de Berlim colocou em xeque, colocou em risco um modelo de socialismo real, que tinha no controle militar do Estado e tudo o que nós hoje sabemos, o capitalismo industrial e pós-industrial, que em 200 anos ocupou todos os recursos naturais, poluiu os rios, criou necessidades supérfluas, destituiu praticamente os ideais de dignidade da natureza, produziu mercadorias, criou uma grande revolução tecnológica a serviço do acúmulo, da fiscalização e não do bem-estar. Então, o que é que destruiu o modelo de capitalismo de morte? A Covid-19. Depois de ocupar todos os espaços com a grande indústria, o agronegócio, o vírus que estava nos animais vinculou-se a uma célula humana, e da célula humana já matou milhões de pessoas no mundo. Portanto, eu diria que o século XXI
não começou com o primeiro ano, 2001, no primeiro minuto, não começou com as Torres Gêmeas, não começou. O século XXI começa com a crise da Covid-19, porque somente uma correção profunda das causas que levaram a isso, a desigualdade econômica, um pouco de gente no mundo que tem renda maior do que 100 ou 150 países do mundo, o cataclisma climático que produziu, a destruição dos recursos hídricos, e no Brasil, como um país periférico, gente que nada nababescamente nos bens e gente que não tem 1 metro quadrado para dormir, não tem água para lavar a mão, não tem transporte digno, não tem alimentação, não tem escola, não tem internet. 6 milhões de crianças ficaram sem aulas nessa pandemia. 5,2 negros e indígenas. 5,2, 5 milhões e 200 mil. Então, continua a agressividade, a desigualdade estrutural. Então, lutar pelos direitos humanos é defender aquilo que é a agressividade. Por quê? Veja, Marlene, o Estado brasileiro, desde 1500 até hoje, ele foi um violador dos direitos humanos. Ele só foi defensor dos direitos humanos nos 13 anos que nós invertemos as tendências e ocupamos o Estado com alguns mecanismos de humanização, de socialização e de políticas públicas de participação de todos os subalternizados e oprimidos. Mas nós não terminamos esse processo, porque eles reagiram. Mas isso está no coração e na experiência política. E nós temos que ganhar a luta ganhando o debate, mostrando que a agressão a Lula é agressão a todos nós e ao nosso futuro, aos que virão depois de nós. Por isso, lutar contra as causas que levaram à pandemia, por uma universalização da vacina já, por um alinhamento dos 2 institutos brasileiros, Fiocruz e Butantan, que são os maiores do mundo, para produzir vacinas para o povo brasileiro, para produzir de maneira igualitária, acordar dessa letargia que, lamentavelmente, foi produzida sobre cada um de nós. Sim, fazer uma correta recuperação de todo o processo, e há pessoas, né, como Moro e Dallagnol, que têm que ser julgados pelo que produziram, pela perversidade, e muita crime de responsabilidade do presidente atual e do ministro da Saúde pelo que ele viu e não faz. Então, isso me parece ampliar os direitos humanos para direitos civis, liberdade, direito à sua casa, direito de votar, de ser votado, direitos econômicos, ter salários dignos, ter condições de pagar a água encanada, ter condições de ter luz elétrica, habitação digna, direitos trabalhistas, previdenciários, direitos de ir e vir, transporte digno, direito de segurança, né? As polícias brasileiras militarizadas são como, lamentavelmente, uma figura tétrica da nossa história, o capitão do mato, que, sendo negro, né, lutava contra a causa negra. Na maior parte das vezes, as polícias são formadas por camadas populares alienadas contra os pobres, contra os que lhes são iguais, né? Violentos. Agora, Marlene, a nossa esperança, ela tem que ser real num debate como esse. Nós temos que continuar alimentando com ideias lúcidas e sentimentos afetivos e amorosos esclarecidos. Primeiro, de solidariedade ao presidente Lula, e depois, a partir dele, de todos aqueles que são oprimidos e violentados. Eu diria que a página que a gente viveu com a eleição de Bolsonaro, ela tem que se reduzir a um ciclo eleitoral, porque ciclo eleitoral a gente quebra com outro ciclo eleitoral, mas ciclo político não. Ciclo político é uma continuidade de eleições que tem que ser quebrada. No estado de São Paulo, há um partido, e também na cidade de São Paulo, que já tem quase um ciclo político que governa o estado. Nós temos que quebrar o ciclo político pelo processo eleitoral, pelo processo do debate. Agora, quem é que tirou o Trump? O primeiro, nos últimos 100 anos, a não ter a reeleição dos presidentes. Foi o voto das mulheres, foi o voto da luta antirracista e foi o voto pelos Correios. Uma mediação oportuna na pandemia, militância feminina e militância negra antirracista. Porque se deixasse só os homens, do jeito que era a eleição anterior, sem os índices a mais
que fizeram a diferença, o Trump teria conseguido a reeleição com todo o apoio que ele tinha na metade da sociedade norte-americana. Foram as mulheres, a luta antirracista, que abriram uma outra página na política. E no Brasil, nessas eleições municipais, nós elegemos LGBTs, elegemos indígenas, elegemos negros, elegemos, né, as travestis, elegemos um punhado de gente que tinha se emancipado na luta social e na luta do dia a dia, agora se torna protagonista da luta política. Nada está perdido, nós estamos em pé e o Comitê Lula Livre sobre Direitos Humanos é sinal patente, com essa qualidade, com essa esperança de que nós estamos reagindo. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Maravilha, professor. Chama o Lula, gente, chama o Lula. Nós estamos indo aqui para o final do nosso programa, né? Nós vamos para o último bloco aqui. E eu gostaria, professor, o senhor colocou aqui algumas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, que o desrespeito aos direitos humanos tem um conteúdo e uma formação machista. Depois o senhor colocou aqui, o professor colocou, quando pega a história grega e vem trazendo, né, para o mundo moderno ocidental, que ele tem, quando coloca que os proprietários é quem desrespeitava os direitos humanos, tem um conteúdo de classe, o desrespeito aos direitos humanos, né? E indo mais, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a nossa formação escravagista, né, a formação dessa aristocracia escravagista que não aceita, né, até hoje, né, que é ainda a escravidão, tem esse conteúdo escravagista, principalmente aqui no Brasil. Tem os senhores da fazenda ainda, né, com essa formação, com esse conceito. E eu diria que, ultimamente, né, a gente tem presenciado, né, no Rio de Janeiro está mais presente, mas em outros locais, um conteúdo fundamentalista religioso, né, contra os direitos humanos. Então, eu queria que já o senhor falasse um pouco sobre esse conteúdo de classe, esse fundamentalismo nos direitos humanos, né, e que partisse para o encerramento. E depois o senhor, por esses temas e por esses motivos, eu gostaria que a nossa vereadora Emily, né, falasse um pouco e encerrasse o nosso programa. Professor, é de classe? Olha, eu fico muito feliz, primeiro, com a sua generosa análise de todas as nossas lutas e as palavras. Eu diria que há uma forma da gente entender a história, que a história é feita de movimentos, de avanços e contradições. A gente diria avanços, né, dos direitos civis, dos direitos sociais em alguns momentos, direitos políticos em outros, e às vezes há um recuo muito dramático conquistado nos limites da democracia burguesa, muitas vezes com as fake news, muitas vezes com a manipulação, com o dinheiro, com o poder eleitoral que tem, né, os grandes grupos que a gente conhece. Então, da Segunda Guerra Mundial até os anos 90, até o final dos anos 90, nós vimos crescer os direitos e a sensibilidade social por tudo aquilo que tinha causado a Segunda Guerra Mundial, né? Agora, houve uma reação a partir do consenso de Washington, né, dos anos 90, a partir do neoliberalismo, a partir da crise do Muro de Berlim, e aí nós vimos acontecer os fundamentalismos religiosos, né, chamados árabes, em outros lugares, e um reavivamento dos fundamentalismos religiosos nos Estados Unidos, na Europa e nos países periféricos, como o Brasil, com uma teologia da prosperidade, com uma leitura mágica medieval e com uma compreensão anticientífica contra a ciência, um retrocesso que representa o quanto que as camadas populares, premidas pela indústria cultural, pela televisão livre, pela propaganda, pela falta de uma escola que fizesse conscientização como queriam
o nosso mestre Paulo Freire, uma escola somente preparatória de mão de obra para o mercado de trabalho, incapaz de sensibilizar a preparação para a vida, e não somente para se integrar como massa de manobra do capitalismo. Então, nós tivemos uma produção de fundamentalismos modernos. No Brasil, ela tem 2 nichos, né? A Igreja Católica gerou, a partir dos anos 80, um movimento de direita conservador, localizado ao redor de padres, cantores, uma indústria sentimentaloide pentecostalista, que alinhou-se, lamentavelmente, com o governo atual, fazendo arminha na frente de imagem de Jesus, de santos e santas, de maneira psicologicamente absurda, né? Mais do que religiosa. E também o fundamentalismo de religiões pentecostalistas de massa, usando a televisão e o rádio. As rádios AM estão todas colonizadas por essa exploração, que alienaram ainda mais a população, sobretudo aquela população mais empobrecida. Eles não são pobres por condição, empobrecida por falta de acesso à educação, à cultura, à ciência, ao conhecimento. Então, nós fizemos um movimento e hoje esse fundamentalismo se alinha com o discurso conservador. Ele tem um moralismo hipócrita, porque ele condena algumas coisas no Partido dos Trabalhadores, no Lula, e não condena na cara, na pessoa com que eles estão falando. Então, é um moralismo oportunista, hipócrita, mentiroso, né? E que, lamentavelmente, não merece nenhum respeito, porque é somente um engodo de religiosidade fundamentalista. Não é uma religião profunda, como é a dignidade de todo mundo de relacionar-se com o transcendente, sobre o jeito de sua cultura e com a liberdade que a Constituição garante. Então, caríssimo Chico, nós temos que hoje também disputar isso. A classe operária brasileira foi reduzida a quase que o começo da década de 70. Nós estamos com uma classe operária que está com as mesmas proporções dos anos 80, porque houve o desmantelamento da industrialização e houve um aumento da classe média e da sociedade de serviços. Então, nós também, como partido, teremos que melhorar a nossa narrativa, melhorar a nossa visão de mundo, para, sem perder os princípios que nos movem, conseguirmos entabular pontes e conversar com novas camadas sociais, conversar com aqueles que hoje vivem também, tristemente, de empregos informais, na contravencionalidade que existe na sociedade, e criar uma amplitude para politizar a causalidade de tudo isso. Mas isso começa com tirar as escamas dos olhos, tirar a ideologia dominante, recuperar os conceitos de dignidade humana. E eu diria, Chico, que direitos humanos é uma das páginas que a humanidade produziu de maior sensibilidade social. Se nós combatemos a visão criminalista dessa ratinização e datinização e mostrarmos que tudo o que a pessoa tem direito é direito humano, né, e são direitos que têm que ser garantidos juridicamente, nós conseguiremos avançar. Eu vou lhe dizer, Chico, eu sou professor na Unicamp e nas minhas aulas, eu abro 40 vagas, tem hoje 3 juízes que têm essa visão, tem 4 promotores e advogados, tem 5 psicólogos, tem 6 assistentes sociais. Então, nós estamos fazendo uma transformação. Os negros que lutavam pela alforria em Pernambuco e Ceará, o Ceará primeiro lutou e conseguiu a alforria, eles tinham um grupo chamado Cupinzeiro, que era lutar pela libertação dos negros. Eles usavam o dinheiro que tinham, compravam as liberdades, numa luta titânica. Todas as formas de amor vale a pena, todas as formas de liberdade vale a pena. E aí, John Kenneth Galbraith, um homem suspeito, porque é um dos pais do neoliberalismo, né? O Galbraith, que primeiro foi o welfare state, depois ele fala do neoliberalismo. Perguntaram para ele um dia, Chico, você não tem medo de que o mundo inteiro vire comunista e socialista? Ele falou assim, eu não tenho medo, na época, nos anos 50. Porque tudo na vida tem um tempo. E eu penso como os cupins, uma porta de madeira muito forte, grossa, se você bater contra ela, você não avança.
Agora, se você deixar sol e deixar chuva e deixar luta, e cada dia fizer um movimento, você vai abalando. E um dia, quando ela já estiver abalada, você solta os cupins por baixo, e os cupins atravessarão, e depois que os cupins tomarem conta dela, basta um empurrão, e a gente abrirá a porta do futuro. Então, os comitês Lula Livre, a nossa militância é produzir cupins vermelhos, para quebrar a narrativa violenta e perversa do governo Bolsonaro, para denunciar a completa inabilidade, a perversidade do governo atual na gestão da pandemia, produzindo mortes a mancheias. E a partir de que nós, com uma narrativa diferente, constituirmos cupins, virão dias de chuva e dias de sol, mas a porta do futuro será aberta. Lula, gente, chama o Lula. Vamos empestear aí de cupim esse conservadorismo. Emily, eu quero passar para você, né, para quem não conhece Mairinque, né, aqui o Castelo, o Raposo, tanto faz, dá para ir para lá, uma cidade de, como eu disse, 47 mil habitantes. Eu queria que você colocasse, fechando aqui um pouco da tua experiência, da tua luta. Como eu disse, uma cidade conservadora. Se eu não me engano, a maioria é evangélica, inclusive, na cidade. Não, na verdade, a cidade mais conservadora aqui da região é São Roque. É São Roque, né? Ainda não está tão conservadora neste ponto. Os mas... que não são a maioria evangélico, Geninho? Não, o Geninho disse que não. Nós temos evangélicos na cidade ainda é 30%. Mas... 30%, então... mas é alto. Eu errei. Mas, enfim, é uma cidade pequena, em relação aos grandes centros urbanos, onde a tua luta e as bandeiras que você trava deve ter uma dificuldade maior, né? Sem dúvida. Porque dá uma visibilidade maior também numa cidade pequena, né? Uma vereadora jovem, mulher, militante LGBTQIA+, né? Dá uma visibilidade maior e certamente deve despertar também, né, um preconceito mais visível. Então, eu queria que você colocasse um pouco em cima de tudo que tem a ver com tudo que o professor aqui, né, colocou para a gente, nos deu aqui, não só uma aula, né, um depoimento muito bonito do que é os direitos humanos. Eu queria que você colocasse um pouco, rapidamente, porque a gente está encerrando, também um pouco da tua experiência e o que é isso, mulher? Né, essa renovação, que esses ventos venham logo para o Brasil todo. Obrigada, Chico. Me sinto muito contente por estar aqui participando. É realmente uma aula, muito contente, é muito gratificante estar ao lado de pessoas incríveis como vocês. Foi colocada a questão da necropolítica, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que pautar aqui. Eu estava lendo o livro do Silvio Almeida e ele cita o Michael Foucault, né? E ele fala sobre, depois da década de 19, como mudou depois dessas revoluções liberais, né? Como o Estado, como o capitalismo age agora com essa população, essa parcela da população que é marginalizada. Então, não existe mais aquela coisa de matar. Não é mais assim. É justamente o contrário que eles fazem agora. Isso foi muito curioso quando eu li. Mas realmente eles prolongam a vida com um alvo, que é a morte, com um objetivo de morte, na falta de esgotamento sanitário, né, do tratamento de água, de uma saúde em estado de calamidade, com falta de emprego, todas essas políticas públicas, né, envolvidas, e realmente prolongam uma vida com uma qualidade muito baixa, né, uma vida que passa por muitas dificuldades. Então, a estratégia mudou. Então, aquela parcela pobre, aquela parcela... Porque não são minorias. É muito bom. A comunidade LGBT é minoria, os pobres são
mostrando que não é desse jeito. A gente tem que enxergar a realidade. É muito difícil aceitar o que é o pobre, é muito difícil aceitar o que é o LGBT. Eu sou pobre, eu sou LGBT. Eu acho que é legal sempre a gente colocar isso, porque eles levam muito como uma ofensa, mas na verdade é a realidade, né? Aqui no Elite não existe ninguém, né? É muito difícil. Mas se você chamar alguém de pobre, o mundo da pessoa acaba, né? Então, não, a gente tem que aceitar o que a gente é. E uma das coisas mais curiosas da questão do Lula, do governo Lula, eu tenho 20 anos. Então, lá em 2002, quando o Lula entrou, eu tinha 2 anos de idade. Então, o que eu conheço no começo do governo do Lula é o que muitos falam, o que eu estudo, né? Mas, assim, o deputado federal Alencar, ele fez uma fala em comemoração aos 41 anos do partido, dos trabalhadores, que eu refleti e eu gostei muito sobre isso, porque quando o Lula entrou, ele trabalhou justamente nisso que eu disse agora, que o Michael trouxe, que é essa questão de prolongar a vida com uma má qualidade. Então, ele promoveu moradia, ele promoveu que acabasse a fome no Brasil, aquele que estava mais pesado. E mesmo assim, depois de tudo isso que aconteceu, assim, de todas essas coisas que ele fez, que foram coisas maravilhosas, o Alencar, ele pontua que tudo que ele fez, ótimo, mas o que é o maior de tudo, que é, além de todas essas políticas públicas que ele fez algo que nenhum outro fez, que não é relacionado com essas questões da política pública, que é relacionado ao Lula, que é relacionado à representatividade do trabalhador. Há 40 anos atrás, parecia impossível uma representatividade do trabalhador, de um homem pobre, né, de uma classe que nunca foi vista, nunca foi representada. Então, isso é acima de tudo. O que o Lula é, né? Quando a gente chama o Lula, a gente chama essa representatividade. Quando a gente chama o Lula, a gente abre as portas para eu estar na Câmara dos Vereadores, para eu conseguir representar a comunidade LGBT aqui da região, que sim, também é conservadora, como o município de Mairim, que sim, é talvez uma parcela menor que de São Roque, que já é presente em oligarquias, tem uma outra história diferente, mas aqui é a consciência da classe trabalhadora. Então, é isso que o Lula representa. Então, é muito, muito legal quando ele pontuou isso, porque apesar de tudo, das políticas públicas que a gente fala, é outro mundo que ele trouxe. Então, ele trouxe essa representatividade para o Brasil inteiro, ele trouxe esperança, ele trouxe aquele sentimento de caramba, eu posso estar lá porque olha o meu presidente, ele é que nem eu. Sabe quando a gente encontra um ídolo e fala, caramba, eu posso chegar lá? E ele agora abriu portas para que realmente as pessoas pudessem chegar lá, eu estar onde eu estou. Isso é graças ao Lula. Então é muito legal a gente pontuar isso. Eu fico muito contente de estar no Partido dos Trabalhadores, quando sempre me perguntam por quê, né? Foi para um partido né, durante toda aquela onda antipetista, né? Mas desde os meus 13 anos, quando eu comecei a me interessar por política, o que eu mais procurava era essa questão da representatividade, você se achar ali no meio. E eu cresci, quando eu comecei a gostar, eu estava no município mais conservador do que era Mairinque, eu não sou daqui de Mairinque. Então, eu sempre procurei essa representatividade. E agora, sabe, tá ali representando é uma emoção que eu só tenho a agradecer, principalmente ao Lula. Então, eu fico muito contente. A gente coloca, sim, a questão dos direitos humanos, até porque é um direito nosso, tá ali representando nossos colegas, tá representando o direito da comunidade LGBT, o direito dos trabalhadores. Então, é realmente emocionante e eu fico muito, mas muito feliz por poder estar fazendo essa história, poder contribuir e poder incentivar cada vez mais jovens, assim como eu, a entrar no Partido dos Trabalhadores, a buscar cada vez mais essa representatividade e mostrar toda essa história do Lula e cada vez mais replicando isso.
Então, não vou me estender mais. Eu gostei muito de estar aqui, agradeço todo mundo que participou, todo mundo que está aí nos acompanhando também. E você, jovem, que quer aproximar aí do PT, meu Facebook é Emily Dalgo, só me procurar, pode me chamar. Vamos conversando, eu acho que é muito importante, a gente tem que fortalecer, a gente tem um crescimento da juventude petista crescendo muito, nossa representatividade aqui na região. A gente cresceu bastante na questão da juventude, na questão da mulher, não é ainda o suficiente, mas a gente tem que ter a utopia nas nossas mentes, né? Então, muito obrigada, e cada vez mais a gente não pode ter vergonha de nos posicionar, a gente não pode ter vergonha de falar que a gente concorda com o Lula, que a gente é petista, é bater no nosso coração vermelho e é ser o que o professor falou, cupinzinho vermelho no meio de todos, né? Então, muito obrigada, boa noite. Chama o Lula, Emily, chama o Lula. Olha, nós estamos aqui encerrando o nosso programa, né? Chama o Lula, um programa dos comitês Lula Livre no estado de São Paulo. Eu gostaria de agradecer ao professor César Nunes, nosso convidado. Olha, brilhante a colocação, o bate-papo com o senhor, professor, elucidou muito a gente, tirou esse estigma da luta dos direitos humanos que muita gente tem, né, e esclareceu muita gente. Eu gostaria de agradecer o Marcos, a Marlene, o meu ex-coordenador de macro, o Geninho, né, agradecer o Emílio, que sem ele a gente não estaria realizando esse programa, que está aí dando o nosso suporte técnico, a retaguarda, a Soninha, né, que tem ajudado na produção de todos os programas. E eu gostaria de fazer 3 convites para você, internauta, agradecer você, internauta, todos que estão assistindo aqui, né? E eu gostaria de fazer 3 convites para vocês. O primeiro é no final de semana, nós teremos as carreatas aí, fora Bolsonaro, eu acho que a gente tem que levar a bandeira Lula livre, né? Anula STF, né? Vamos devolver os direitos políticos para o nosso presidente Lula e, quiçá, até, né, que ele possa ser o nosso candidato a presidente da República. Me perdoe os companheiros e companheiras dos demais partidos que fazem, né, parte dos comitês. Eu acho que todos têm direito a ter os seus candidatos, e eu quero aqui expressar o meu, né, o meu direito também de ser candidato. O segundo convite que eu gostaria de fazer a todos vocês é dia 4 de março, né, continuar com o nosso programa aqui, né, nós vamos ter um programa que o tema vai ser mulheres, né, políticas de gênero, igualdade de gênero, né, no dia 4, mesmo horário, né, 19 horas, nós vamos estar aqui, nós vamos continuar, né, com esses programas Chama o Lula. E, por último, o último convite, vamos manter essa ideia viva. Chama o Lula! Lula livre! Lula livre.